Classificada pela Unesco como Património da Humanidade, esta é a paisagem cultural do Alto Douro, do Douro vinheteiro. Sim, uma paisagem cultural que resulta de séculos de uma relação harmónica entre o homem e o meio ambiente. Estes socalcos cavados geração após geração nestes solos xistosos, beneficiando de um microclima e também de castas muito doces, conferindo um néctar único no mundo. O vinho do Douro e, muito especialmente, o vinho do Porto. Uma paisagem que, particularmente em setembro e outubro, com a entrada do outono, ganha cores especiais e um bulício, uma agitação que resulta exatamente das vindimas, quando estes vinhedos, estas ramadas ficam enxameados de gente que vão colhendo os cachos. Sim, o vinho do Porto. Mas do Porto, porque ele depois vai ser comercializado à escala global, à escala planetária, saindo durante séculos pela Barra do Douro, pela Barra do Porto, muito fruto da ação da comunidade inglesa que desde o século XVII se instala na cidade. E por isso este vinho irá ganhar essa designação de vinho do Porto. Contudo, curiosamente, nós podemos também falar de um outro vinho do Porto. O vinho que é produzido na cidade. Não o vinho que resulta destes cachos, destas uvas, mas de um vinho que durante séculos era também produzido na zona, no espaço, no território, hoje coincidente com a cidade. E o que é incrível é que nos dias de hoje ainda persistem muitas memórias, muitas marcas dessas ramadas, desses vinhedos que fizeram também a história da cidade. Vamos até lá. As águas que cruzam essa zona vinícola, a mais antiga região vinícola demarcada e regulamentada do mundo, essas águas acabarão por chegar aqui, a esta zona estuarina e depois à foz do rio, na cidade do Porto. E é exatamente o Porto que acaba por dar um nome a este vinho. E isso deve-se muito ao envolvimento dos ingleses, a partir do século XVII e do século XVIII, na produção e fundamentalmente na comercialização à escala global, à escala planetária do vinho do Douro. E porque o vinho saía pela Barra do Porto e porque é em frente ao Porto que os ingleses vão também desenvolver muito dos armazéns onde o vinho vai permanecer, envelhecer antes de ser embarcado em Vila Nova de Gaia. É por tudo isso que o vinho acabará por ficar conhecido como o vinho do Porto. Mas, como facilmente percebemos, o vinho não é produzido na cidade. Mas, curiosamente,
O Porto tem uma longa história de relação com o vinho e particularmente com outras regiões vinícolas, nomeadamente com uma zona onde confluem algumas importantes regiões vinícolas do nosso país. Não é por acaso que aqui, a escassas dezenas de metros, encontramos a sede do Instituto dos Vinhos do Porto e do Douro, mas também ali na Rua da Restauração, a sede da região dos vinhos verdes. Sim, o Porto acaba por ser um local onde se vão juntar algumas regiões vinícolas afamadas do nosso país. Mas para lá disso, temos também que pensar que na cidade e no território imediatamente envolvente, ao longo de séculos, também se produziu vinho. O vinho do Porto, nesta perspectiva de ser vinho feito no Porto. E é exatamente sobre isso que vos gostava de falar. Sim, a história da cidade, a sua memória, alguma dimensão da sua identidade é feita também do vinho. Não necessariamente do vinho do Porto, mas do vinho produzido no Porto. Especialmente em muitas das freguesias que até épocas muito recentes mantinham ainda muitos aspectos da sua antiga ruralidade, espaços marcados durante séculos por extensos campos agrícolas, onde não faltavam as ramadas. Estamos numa dessas freguesias, Aldoar. Estamos mais propriamente no Parque da Cidade, num núcleo rural, num antigo conjunto agrícola que aqui vai persistir até meados do século XX e que a Câmara Municipal do Porto fez questão de manter e integrar no Parque da Cidade. E aqui as velhas ramadas subsistem até hoje. Aldoar, que em boa verdade pertenceu até 1895, não à cidade do Porto, mas ao vizinho concelho de Bolsas, que desde os inícios do século XX passará a ser designado como o Concelho de Matosinhos. Foi a construção e a abertura da Estrada da Circunvalação em 1895 que fez com que, por decreto, a 21 de novembro desse ano, a freguesia de Aldoar, porque ficava do lado de dentro da circunvalação e porque essa estrada vem também, de algum modo, marcar os definitivos limites da cidade do Porto, bom, é essa circunstância que faz com que Aldoar tenha passado a integrar a cidade, nesses finais do século XIX, claramente nos arrabaldes do Porto, claramente ainda uma freguesia, um espaço marcadamente rural e onde subsistiam extensas propriedades e casas agrícolas, como esta, onde as videiras, as vinhas estavam presentes e eram uma marca identitária destas comunidades. Encontramos agora na Rua de Requesende um topónimo que nos evoca um antigo lugar da freguesia de Ramalde. Temos documentação desde as origens da nacionalidade deste antiquíssimo lugar da freguesia de Ramalde. Ramalde que, tal como a vizinha freguesia de Aldoar, passou a integrar a cidade do Porto pelos mesmos motivos
em 1895. E tal como Aldoar, uma freguesia durante séculos marcada pela sua ruralidade, pelas suas produções agrícolas, com destaque para o milho. Isto, obviamente, desde o século XVII e, de modo evidente, desde o século XVIII. O milho que contribuiu também de um modo decisivo para que Ramal se tenha tornado numa importante terra de produção de gado, de gado vaco. Mas estas terras de Aldoar e aqui as de Ramal, e particularmente neste núcleo de Requesende, eram terras muito férteis. Encontramos, de resto, mesmo junto da Quinta da Perlada. Estamos também num espaço que nestes últimos anos tem servido de palco para uma área claramente moderna da cidade, novas urbanizações, projetos até do ponto de vista arquitetónico, alguns algo arrojados. A paisagem tem-se modificado muito nestes últimos anos e, no entanto, no final do século XX, ainda no início deste nosso século XXI, aqui em Requesende, tínhamos ainda muitas marcas dessa ruralidade e das habitações tradicionais. Hoje, já só algumas ruínas, alguns testemunhos dessa marca e dessas casas rurais que, para lá do milho, para lá de alguns outros cereais e de fruta, era também uma terra conhecida pela sua produção de vinho. Muitas destas casas possuíam extensas ramadas. Mas o que é interessante é que a persistência da produção agrícola dentro da cidade, e particularmente em freguesias como esta, era ainda muito evidente em meados do século XX. O Estado Novo criou, no início dos anos 30, que se generalizou por todo o país, no mundo rural, os famosos grêmios da lavoura, estruturas que juntavam, dentro da concepção corporativista do regime, juntavam todos os lavradores na defesa dos seus interesses. Pois bem, na cidade do Porto, até o início dos anos 70, nós tínhamos o Grêmio dos Lavradores da cidade do Porto. E muitos deles eram exatamente provenientes destas freguesias mais na periferia, Aldoar, Ramalde, e nomeadamente aqui Requesende, e Paranhos. E sabemos, por aquilo que declaravam, que a produção de vinho era ainda relevante em meados e inícios da segunda metade do século XX. A persistência da memória da existência no Porto, das videiras, das ramadas, da antiga produção de vinho na cidade, persiste não só nesses antigos núcleos rurais, não só nessas antigas casas agrícolas, algumas das quais, em boa verdade, ainda nos apresentam nos dias de hoje ramadas, mas há também uma outra dimensão mais imaterial, onde a memória, essa antiga memória, subsiste. É o caso da toponímia, o nome dos lugares. E a esse propósito, deslocamos agora aqui a um sítio bem conhecido do Porto, entre Sedufeita, o Carvalhido e a Boa Vista, nos limites das freguesias de Sedufeita e de Paranhos, o lugar de Ramada Alta. Estamos aqui nesse antigo cruzamento de caminhos que desde o século XIX passou a ser dominado por esta capela, sintomaticamente e do modo popular designado como a Capela da Ramada Alta. E sim, isto era um importante local de cruzamento de estradas e um lugar estratégico, num sítio alto, dominando sobre a Boa Vista e sobre essa extensa quinta que era a Quinta das Valas e também a Quinta de Agramonte. Esse passado rural, agrícola, que era seguramente sublinhado também
pela existência de videiras e de ramadas, dando origem a esta designação que persiste até aos dias de hoje. Não deixa de ser curioso pensarmos que no dia 9 de julho de 1832, quando o exército liberal Dom Pedro IV, depois de se ter reorganizado no Carvalhido, que por isso se chama nos dias de hoje Praça do Exército Libertador, e na sua última avançada em direção ao Porto, através da rua que sintomaticamente hoje designamos como Rua 9 de Julho, por ter sido esse o dia do ano em que se dá a entrada das tropas de Dom Pedro IV na cidade do Porto, sabemos que o exército vem marchando com a ponta das armas enfeitadas com hortênsias, hortênsias azuis, a cor dos Bragança, a cor de Dom Pedro IV, a cor que passará a ser representada na bandeira nacional até à implantação da República. Mas não deixa de ser tentador pensar que, estando nós em julho, quando o exército passou por aqui, terá aproveitado, provavelmente, algumas das sombras das ramadas e, quem sabe, até ir petiscando uma ou outra baga, uma outra uva que pudesse já estar um pouco mais madura. Um trajeto que prosseguiu em direção ao Porto, através dessa velha estrada que ligava a cidade à Póvoa e a Viana e que hoje tem a designação de Barão Forrester, que aqui irá viver algumas décadas depois. Barão Forrester, que é um nome incontornável quando falamos da história do vinho do Porto. Mas as ramadas, aqui evocadas neste topónimo, em boa verdade, subsistem ainda na cidade do Porto. Vamos conhecer dois casos. Sim, subsistem muitas ramadas na cidade do Porto. A maior parte delas encontram-se em espaços, obviamente, privados, mas há algumas em espaços relativamente públicos. Estivemos no Parque da Cidade, caminhando debaixo de uma dessas ramadas. Mas uma outra ramada muito antiga, vê-se bem aqui pela grossura da videira, é esta, no Café Campanhã. Uma belíssima ramada que produz vinho americano. Sim, o vinho americano. Importa explicar que no século XIX a Europa é atacada por uma praga, um inseto, a filoxera, que vai destruir inúmeras vinhas por todo o velho continente. Portugal é particularmente afetado. Para combater a filoxera, utilizou-se uma técnica que era com vinha americana, enxertava-se nos velhos vinhedos portugueses, nas castas portuguesas, por exemplo, no Douro, nas tourigas, ou então na zona do vinho verde, no Alvarinho, enxertava-se essa vinha americana e depois ia-se depurando, procurando regressar à pureza inicial das castas portuguesas. Contudo, houve algumas pessoas que optaram por, em vez de fazer o enxerto, pura e simplesmente plantar, única e exclusivamente, esses vinhedos americanos. Surgia assim a uva americana, muitas vezes também designada como o morangueiro. E produzia-se, obviamente, esse vinho, que foi muito combatido, particularmente ao longo do século XX, com o objetivo de que os produtores regressassem às velhas castas tradicionais portuguesas. Mas aqui, no Café Campanhã, temos esta belíssima ramada de americano. Mas aquela que é talvez a mais surpreendente ramada num espaço público na cidade fica na Ribeira. Sim, sim, na Ribeira.
literalmente debruçada sobre o Douro, mesmo em frente às afamadas caves do vinho do Porto, temos aquela que é talvez a mais surpreendente ramada que subsiste no Porto. Aqui, no Cais da Estiva, neste espaço repleto de memórias da atividade portuária, mercantil, desse bulício de cargas e descargas dos mais diferentes produtos ao longo dos séculos na zona ribeirinha da cidade e onde sempre o vinho do Douro, o vinho do Porto, teve um papel preponderante. Mas isso não impediu que, mesmo aqui, aproveitando esta nesga do terreno da cidade, se tenha desenvolvido desde épocas muito antigas esta ramada. Ela já foi bem mais extensa, percebemos-nos bem da dimensão que até há poucos anos ela tinha, pela estrutura que suporta as uvas, a estrutura da ramada. E é uma produção há muitas décadas, devidamente acautelada por uma coletividade aqui da freguesia de São Nicolau e cujas instalações estão exatamente aqui. O Grupo Desportivo Infante Dom Henrique, e esta designação não é por acaso. Recordo-vos que estamos a muitos poucos metros da Casa do Infante, o edifício onde terá nascido esse famoso infante, filho de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. Pois bem, há já muitos anos que esta ramada é acarinhada por esta coletividade e também durante muito tempo. Enfim, claro que de um modo um pouco simbólico, todos os anos, em meados, finais de setembro, aqui havia esse cuidado de colher os cachos de uva, fazer a vindima e sim, a partir destas uvas, produzir vinho. Era obviamente uma produção muito reduzida, uma produção muito simbólica, que era muito emblemática, acarinhada pelos associados desta instituição, que continuam, mesmo assim, todos os anos, em 2025, exatamente a 20 de setembro, em plena época das vindimas, também aqui, estes cachos de uvas vão ser recolhidos, vindimados. Enfim, uma manifestação, uma tradição que perdura e que nos recorda que o Porto, a segunda cidade do país, com todo o seu dinamismo urbano, afinal, é uma cidade que mantém ainda hoje muitas das tradições do mundo rural. Basta recordar, por exemplo, que a sua maior festa, a festa de São João, é e permanece até hoje como uma festa profundamente pagã, uma festa do homem do Pagos, uma festa dos homens do campo, do mundo rural. E sim, há muitas outras tradições rurais que subsistem no Porto, mas isso são já outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história.